Oi, gente, eu sou a Mari do Ateliê Marilinhas. Nessa videoaula eu quero te convidar a vir comigo tecer esse vestido de crochê, o vestido Brisa, uma peça extremamente versátil para você utilizar nesse verão. Você pode fazê-la em formato de vestido ou você pode fazer como uma blusinha, uma regata. É uma peça bem fresquinha que pode ser usada como vestido ou como uma saída de praia. Olha só. Mas antes da gente começar a videoaula, não se esquece de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber sempre a notificação de novos conteúdos. Para esse vestido, eu utilizei o fio clear duplo, né? Esse aqui é um fio de algodão masterizado. Nessa cor é a cor creme, a cor com código 1074, essa foi a cor que eu utilizei para fazer esse vestido. Para o meu tamanho, que é um tamanho P, eu utilizei 3 novelos desse, sendo que sobrou isso aqui, ó. Isso aqui foi o que sobrou do terceiro novelo, né? Isso pro meu tamanho, que é mais ou menos um tamanho P. Eu vou deixar as medidas direitinho da minha peça, eu vou deixar as medidas direitinho aqui da peça na descrição desse vídeo, tá? E eu utilizei também para fazer uma agulha 2,5. Como eu gosto de fazer nas minhas peças, eu prefiro fazer com o mínimo de costura, tá? Claro que eu utilizei também uma tesoura e uma agulha de arremate. Foi só isso que eu utilizei para fazer essa peça. Então, eu vou fazer com vocês aqui uma miniatura do vestido. Então, eu comecei o vestido pelas alças, né? Para não ter que fazer costura. Então, eu trabalhei dessa forma. Dei o meu nozinho inicial, né? Fiz aqui o meu nozinho inicial. As minhas alças, elas têm 4 pontos altos. Então, eu fiz 1, 2, 3, 4 correntinhas para dar o tamanho da minha alça, tá? Para servir de base da minha alça. Aí eu subi 1, 2, 3, que equivale ao primeiro ponto. Lacei meu fio e vim fazer um ponto alto aqui, ó, na terceira correntinha. Fiz um ponto alto na terceira correntinha. Lacei o fio novamente, fiz um ponto alto na segunda correntinha e fiz um ponto alto aqui na primeira correntinha. Essa aqui já é então a largura da minha alça. Virei o meu trabalho e aí eu fiz um ponto baixo e uma correntinha que equivale ao primeiro ponto alto. Lacei o fio e fiz um ponto alto sobre cada ponto alto, para ficar num total de 4 pontos altos. Não esquece desse último aqui, que são as 3 correntinhas que a gente subiu. Então, olha só, 4 pontos altos. E eu fui fazendo dessa forma, virei o trabalho, aí eu volto nesse primeiro pontinho, faço um ponto baixo e uma correntinha. Laço o fio e faço um ponto alto sobre cada ponto alto, para eu ficar no total com 4 pontos altos. E eu fui trabalhando dessa forma até dar o comprimento das minhas alças, tá? Porque eu queria minhas alças bem compridas, para que eu pudesse dar um nozinho e aí ficar sobrando as tirinhas, né? Então, olha só, eu fiz isso por um total de 40 carreiras. E aí, a minha alça, ela ficou com um tamanho de 31 centímetros, tá bom? Então, você vai fazer por quantas carreiras forem necessárias, que você julgar necessário para amarrar. Então, eu acredito que 30 centímetros, 31 centímetros tá bom. 40 carreiras, vai depender também da tensão. Então, aqui, a gente vai começar a trabalhar fazer o busto, né? Então, para fazer o busto, eu fiz aqui a minha alcinha, né, com 4 pontos altos. Aí, eu vou virar o meu trabalho, vou no primeiro pontinho fazer um ponto baixo e uma correntinha, que equivale ao meu primeiro ponto alto.
E eu vou fazer um aumento nesse ponto. O que que é um aumento? É fazer um outro ponto alto nesse mesmo ponto. Fiz aqui um outro ponto alto, 2 pontos altos no mesmo ponto, que é um aumento no cantinho. E aí eu sigo fazendo ponto alto sobre ponto alto, até chegar no finalzinho. Quando eu cheguei no último pontinho aqui da carreira, né, eu vou fazer mais um aumento. Vou fazer um ponto alto e outro ponto alto nesse mesmo cantinho. Então, a gente vai trabalhar sempre fazendo aumentos nos cantinhos para começarmos a construir o triângulo do busto. Daí, eu virei o meu trabalho e vou fazer na próxima carreira mais uma carreira de aumentos. Nessa carreira aqui, eu vou no primeiro pontinho, começo sempre minha carreira dessa forma. Faço um ponto baixo e uma correntinha, que é o meu primeiro ponto alto, lacei o fio, fiz um ponto alto aqui nesse primeiro ponto, que corresponde a um aumento, e aí eu sigo fazendo ponto alto sobre ponto alto, até chegar aqui no finalzinho da carreira. Cheguei no finalzinho da carreira aqui, ó, no meu último pontinho, eu vou fazer mais um aumento. Vou fazer 2 pontos altos nesse mesmo ponto. Então, fiz 2 pontos altos nesse mesmo ponto, certo? Virei o meu trabalho e aqui, ó, eu fiz 2 carreirinhas com aumento. A minha próxima carreira vai ser uma carreira sem aumento. Uma carreira que eu vou fazer só ponto alto sobre ponto alto. Aí eu venho aqui no meu primeiro pontinho, faço um ponto baixo e uma corrente. E aí sigo fazendo ponto alto sobre ponto alto. Chegando aqui no meu último pontinho, faço só um ponto alto, porque essa carreira é a carreira sem aumento. Virei meu trabalho, a minha próxima carreira. A minha próxima carreira vai ser uma carreira com aumento. Então, eu faço o meu ponto baixo e uma correntinha e faço um ponto alto nesse mesmo ponto. E sigo trabalhando ponto alto sobre ponto alto. Então, gente, para fazer o busto, a gente vai seguir fazendo 2 carreiras com aumento e uma carreira sem aumento. Essa vai ser a sequência, sendo que os aumentos são sempre no primeiro e no último pontinho da carreira. Cheguei no último ponto da carreira, faço mais um aumento, certo? Então, essa carreira foi com aumento, essa sem aumento, essa com aumento, próxima, mais uma com aumento. Virei meu trabalho, faço aqui um ponto baixo, uma correntinha, um aumento, ou seja, um ponto alto no mesmo ponto, e sigo ponto alto sobre ponto alto, até chegar no finalzinho da minha carreira. Chegando no último pontinho, vou fazer o quê? Mais um aumento aqui. 2 pontos altos no mesmo ponto. Então, 2 carreiras de aumento, 1, 2, a minha próxima carreira é uma carreira sem aumento. Só uma carreira de ponto alto sobre ponto alto. Preste atenção para nunca esquecer esse último pontinho aqui, que às vezes fica escondido. Então, olha só. Olha aqui o meu triângulo já tomando forma. Então, eu vou trabalhar dessa forma, fazendo carreiras de 2 carreiras com aumento, uma sem aumento, 2 com aumento, uma sem aumento, até eu chegar no comprimento, no tamanho do meu busto, certo? O tamanho que eu quero. No meu caso, para o meu tamanho, que é um tamanho P, né, de busto, eu trabalhei dessa forma, né, alternando 2 carreiras de aumento e uma carreira sem aumento por 22 carreiras, tá?
Para tamanhos maiores, um tamanho M ou um tamanho G, para cada tamanho você pode aumentar aí umas 2 carreiras, fazer 2 carreiras a mais para dar para dar o tamanho, né, para tamanhos maiores. Então, eu trabalhando aqui, fiz isso por 22 carreiras, perdão. Aí a próxima carreira é uma carreira que a gente vai trabalhar com leques, né? Leques de ponto alto, que aí a gente vai fazer esse efeito aqui, ó, do vestido. Então, eu vim fazendo o meu busto, deixa eu mostrar aqui na peça, né? Pronta. Eu vim fazendo o meu busto, trabalhando esses aumentos, cheguei até aqui na carreira de número 22, né? Aí, a partir dessa carreira de número 22, eu vim trabalhando aqui, ó, leques de ponto alto, tá? Então, eu subi aqui. Feita as minhas 22 carreiras, né? Aqui eu tô trabalhando só uma miniatura para mostrar para vocês. Então, a gente vai fazer agora a carreira de leques de ponto alto, que é essa parte aqui, ó, que dá esse efeito aqui no vestido. Esses lequinhos aqui de ponto alto. Então, a gente vai virar o trabalho. Vou fazer sempre começando com um ponto baixo e uma correntinha. Fiz uma correntinha de separação. Vou pular 2 pontos de base, vou no terceiro, ó, e faço um leque com 3 pontos altos. Faço uma correntinha de separação, pulo 2 pontos, vou no terceiro e faço um leque de 3 pontos altos. Pulo uma correntinha de separação, vou no terceiro, faço uma correntinha de separação, pulo 2 pontos, vou no terceiro e faço aqui um leque de 3 pontos altos, tá? Aí, vou novamente, laço o fio, pulo 2 pontos, aqui só vai ter um ponto para eu pular, né? Porque eu tô fazendo aqui só uma miniatura pra gente, então eu não fiz a quantidade de carreiras suficiente, né? Pra ter os aumentos, mas se na sua der alguma diferença de um pontinho, não tem problema nenhum, tá? Pulei só um e aqui nesse último eu fecho com um ponto alto da mesma forma que eu comecei. Vou virar o meu trabalho e aí agora eu vou fazer aqui, ó, nesse espacinho, né? No espaço de uma correntinha é onde eu vou fazer os leques de ponto alto. Eu vou aqui nesse espacinho, busquei meu fio e faço o meu ponto baixo e uma correntinha para começar. E aí faço mais 2 pontos altos nesse mesmo pontinho. Uma correntinha de separação, vou no próximo espaço de lequinhos e faço 3 pontos altos nesse mesmo espaço. Uma correntinha de separação, vou no próximo ponto alto e faço 3 pontos altos nesse mesmo espaço. Fui no próximo espacinho e faço 3 pontos altos nesse mesmo espaço. Comecei com lequinho, terminei com lequinho. Virei o meu trabalho, aí aqui, ó, nesse primeiro pontinho, eu já vou fazer um leque de 3 pontos altos, porque aqui já vai ter os aumentos, né, do meu triângulo, já vou continuar com os aumentos do meu triângulo aqui. Fiz 3 pontos altos aqui. Uma correntinha de separação, lacei o fio, vou no próximo espacinho e faço um leque de 3 pontos altos. Vou no próximo e mais outro leque de 3 pontos altos, sempre fazendo os leques nos espaços. Três pontos altos, uma correntinha de separação e aqui no meu último pontinho eu também faço mais um leque
com 3 pontos altos. Ah, eu não pus no ponto, peraí, deixa eu refazer aqui. Uma correntinha de separação e aqui, ó, nesse último pontinho, eu faço um leque com 3 pontos altos. Então, eu vou fazer isso, olha só, por 3 carreiras, tá? Só 3 carreiras, porque a quarta carreira vai ser para poder unir esses 4 bustos. Então, você vai precisar de 4 peças semelhantes a essas. Você faz 4 peças, faz 3, corta o fio, e aí na última você não corta o fio, que eu volto aqui para mostrar para vocês como que a gente vai fazer para unir essas 4 pecinhas. Já tô aqui, ó, com as minhas 4 partes do busto iguaizinhas, né? As 3 primeiras eu cortei aqui o fiozinho, né? Depois que eu terminei. E a quarta eu ainda tô aqui com o meu fio na agulha. Porque agora a gente vai unir essas 4 partes, né? Que corresponde à parte do busto do vestido, sem costura. Vocês vão ver. Olha só, essa próxima carreira vai ser mais uma carreira de leques de ponto alto. Então, eu vou começar do mesmo jeito que eu comecei antes, né? Faço aqui nesse espacinho um leque com 3 pontos. Então, eu começo com um ponto baixo, uma correntinha e mais 2 pontos altos aqui nesse mesmo pontinho. Faço uma correntinha e no espaço aqui dos lequinhos, eu vou fazer mais um leque com 3 pontos altos. Então, eu vou fazendo isso aqui no meu 4º busto até chegar ali no final da carreirinha, tá? Então, aqui, ó, cheguei no final da minha carreira, fiz o meu leque no último ponto, certo? Então, eu fiz aqui, ó, 1, 2, 3, 4 carreiras desse leque de pontos altos. Então, eu vou fazer essa próxima carreira, a 4ª carreira também nos outros, ó. Então, aqui eu vim com um lequinho, aí o que eu vou fazer? Para eu unir um busto com o outro. Lacei o fio, aí venho aqui, ó, observe que os fios, a carreira que eu terminei tá na mesma direção, ó, da carreira dos pontos altos da carreira do anterior. Então, eu venho aqui no meu primeiro pontinho, pegando as 2 alcinhas, vou aproveitar já para esconder esse fio, e aí vou fazer o ponto alto. Olha aqui, ó. Com isso, eu já uni os 2 bustos. Aí, eu continuo, faço aqui um leque de pontos altos, uma correntinha, no espaço de correntinha, continuo fazendo da mesma forma essa carreira. Lacei uma correntinha e mais um leque, até chegar no final aqui desse meu segundo busto, né? No final, faço novamente um leque com 3 pontos altos aqui, no último pontinho. Veja só, eu já uni aqui os meus 2 bustos, então eu já tenho aqui, por exemplo, a parte da frente do meu vestido. Então, eu uni esses bustos sem fazer nenhum tipo de costura. Então, eu vou fazer o seguinte, agora eu preciso saber se essa medida aqui equivale à metade do meu diâmetro. E aí, a metade do meu busto. Aí, você vai pegar o busto da sua cliente ou o seu busto, você vai medir quanto que tem aqui, né? Aqui, como eu tô fazendo uma amostra, ela tem em torno de 16 centímetros. Então, o busto da sua cliente vai ser essa medida aqui vezes 2. Então, eu vou pegar essa medida e multiplicar por 2, vai ter que dar o valor do busto da minha peça, para poder caber na sua cliente. Vou pegar aqui o meu vestido pronto.
Aqui, ó. Aqui é onde eu fiz a união, tá vendo? A quarta carreirinha de leques de ponto alto. Então, olha só, peguei aqui a minha peça, essa medida aqui, ela tem que ter mais ou menos metade do meu busto. Então, ela tá aqui, ó, com 43 centímetros. Deixa eu ver se tá aparecendo no vídeo todo, tá. Então, tá aqui com 43 centímetros. Então, é isso que vocês têm que ver na amostra de vocês, tá? Na amostra não, na peça de vocês. Se a sua peça tá com metade do busto, do seu busto ou da sua cliente. Se não tiver, você vai fazer já mais uma carreira com aumentos para poder atingir esse tamanho. Se não tiver, você vai ter que fazer mais carreiras para atingir esse tamanho. Então, a gente vai continuar unindo aqui os bustos, tá? Vou laçar aqui o fio e vou fazer a mesma coisa que eu fiz no segundo, no terceiro. Então, para continuar unindo os bustos, eu vou fazer a mesma coisa junto com os demais. Lacei meu fio, venho aqui no primeiro pontinho do outro busto e aí faço um ponto alto. E aí, continuo mais 2 pontos altos nesse mesmo ponto para completar o meu leque, uma correntinha e no espaço de cada um dos lequinhos, entre os leques, eu vou fazer um leque com 3 pontos altos. Então, cada espaço, vou fazer um leque. Chegando aqui, ó, vou fazer a mesma coisa, lacei o fio para unir o último busto. Venho aqui no meu primeiro ponto, venho aqui no meu primeiro pontinho e faço o meu ponto alto. E aí, sigo fazendo os leques de 3 pontos altos até chegar no final. Olha aqui, ó. Cheguei no final, eu tô com meus 4 bustos unidos, certo? Todos com a mesma quantidade de carreira, porque eu fiz uma carreira a mais em cada um, tá? Então, aí agora, eu vou vir aqui, ó, com esse outro lado, tendo todo o cuidado para não torcer a sua peça, tá bom? E aí, aqui, posicionar aqui o fio. Eu faço um ponto baixíssimo e fecho o meu trabalho. Então, eu tô aqui com os 4 pontos, com os 4 bustos unidos. A partir de agora, a gente vai continuar trabalhando, tá? Com carreiras de ida e volta, tá? A próxima carreira são uma sequência de 4 carreiras de pontos altos. Eu vou mostrar para vocês agora como que a gente vai começar essa carreira, de modo que não fique aquela cicatriz. Por isso que a gente vai estar sempre trabalhando em carreiras de ida e volta. Então, eu vou vir aqui nesse mesmo pontinho que eu fechei, que eu dei o ponto baixíssimo, né? Vou fazer um ponto baixo e uma correntinha para subir a carreira. Então, a gente vai sempre começar a carreira dessa forma. E aí, eu sigo sobre cada ponto alto, fazendo um ponto alto. Eu vou pular essa correntinha que eu fiz aqui, porque se você fizer um ponto aqui nessa correntinha, concorda comigo que você vai estar aumentando um ponto em cada um desses espaços? Então, a gente vai pular essa correntinha e vai vir só em cima dos pontos altos, para você continuar com a mesma medida do busto. Se você quiser fazer aumentos, aí sim você faz um ponto nessas correntinhas, que vocês vão ver depois, quando a gente for fazer a parte sair da cintura e ir pro quadril, é nesse espaço de correntinhas que a gente vai fazer os nossos aumentos, tá bom? Para chegar na circunferência do quadril. Então, eu vou seguir aqui, fazendo um ponto alto sobre cada ponto alto, pulando a correntinha de espaço entre os leques. Então, vou fazer isso até chegar no final da minha carreirinha. Aqui, ó, gente, já fiz uma primeira carreirinha de pontos altos, tá? Ó, fiz aqui o último pontinho. Agora, cheguei aqui no final da minha carreira, eu vou fechar
com o ponto baixíssimo aqui, ó. Aqui tá o ponto baixo que eu iniciei e a correntinha. Então, eu vou fechar com um ponto baixíssimo aqui nessa correntinha que eu iniciei a carreira. Agora, gente, esse é o segredo para não ficar a cicatriz. Se eu estivesse fosse trabalhar em carreiras circulares, era só eu subir aqui a próxima carreira e continuar trabalhando nessa direção. Só que a gente não vai fazer isso. A gente vai trabalhar em carreiras de ida e volta. É isso que disfarça a cicatriz. Então, eu vou virar o meu trabalho. Virei. E eu vou agora, nesse mesmo pontinho, ó, iniciar a minha próxima carreira. Vou pegar as duas alcinhas do ponto. Vou fazer um ponto baixo e uma correntinha e vou trabalhar agora ponto alto sobre ponto alto nessa mesma direção. Então, eu vou fazer aqui 4 carreiras só de ponto alto sobre ponto alto. Aqui, ó, gente, já fiz as 4 carreiras de ponto alto. E olha aqui como fica bem disfarçado a subida das carreiras. Não fica aquela emenda, né? Aquela cicatriz perceptível quando a gente trabalha dessa forma, né? Então, aqui, ó, aqui é a subida das carreiras. Aqui. A sequência toda do vestido vai ser assim: 4 carreiras com o leque de pontos altos, né? O lequinho de 3 pontos altos, 4 carreiras de ponto alto sobre ponto alto e 4 carreiras com ponto alto cruzado. O ponto alto cruzado vai ser aqui, ó. Serão 4 carreiras. Uma carreira com o ponto alto cruzado, 2 de ponto alto normal e mais uma de ponto alto cruzado. E aí a gente vai alternando ao longo de todo o vestido esses três tipos de carreira. 4 carreiras com leque de 3 pontos altos, 4 carreiras de ponto alto somente, e a terceira serão 4 carreiras com ponto alto cruzado no início e no final, e entre elas 2 carreiras de ponto alto. Então, a gente já fez aqui na nossa peça 4 carreiras com leque e 4 carreiras com ponto alto sobre ponto alto. Então, a gente vai agora fazer a carreira de ponto alto cruzado. Você vai subir 1, 2, 3, 4 correntinhas, porque esses pontos altos que eu vou fazer são pontos altos duplos. Então, eu vou dar 1, 2 laçadinhas na agulha. Dessas correntinhas é só para dar a altura do ponto, tá? Então, essas 4 correntinhas é só para dar a altura do ponto. Então, tô aqui com o fio, 2 laçadas no fio, vou pular esse ponto aqui onde estão saindo as correntinhas e vou no próximo, pegando as 2 alcinhas e vou fazer um ponto alto duplo. Vou voltar aqui para mostrar como que faz o ponto alto duplo. Então, vamos lá. Lacei 1, lacei 2. Pulei esse ponto de base, vou no próximo. Coloquei a minha agulha pegando as 2 argolinhas, lacei o fio. Agora, eu tô com 4 argolas, né? 4 voltas do fio aqui na minha agulha. Então, eu vou laçar o fio e tirar de 2 em 2. Lacei, tirei 2. Lacei, tirei 2, lacei, tirei mais 2. Então, aqui eu fiz o meu ponto alto duplo. Lacei 2 vezes no fio, e aí eu vou voltar naquele meu primeiro ponto de base, tá? Agora, a diferença é que, em vez de eu entrar com a agulha pegando as 2 argolinhas e vir aqui para trás do meu trabalho, não. O que eu vou fazer? Eu vou entrar com a agulha pegando as 2 argolinhas aqui do ponto e eu vou trazer a minha agulha para frente do ponto que eu fiz. Aí, eu puxo o meu fio. Puxei o meu fio. Fiquei novamente
4 argolas na minha agulha, lacei o fio, tirei 2, lacei, tirei 2, lacei, tirei 2. Então, olha só, aqui eu já fiz o meu primeiro ponto alto cruzado. Olha só, como que já tá. Então, eu vou fazer a mesma coisa ao longo de toda a carreira. Vamos fazer novamente. Lacei 2 vezes o fio, pulei um ponto, vou no próximo e faço um ponto alto duplo. Lacei, tirei 2, lacei, tirei 2, lacei, tirei 2. Laço 2 vezes o fio, vou no ponto alto que eu pulei, entro com a minha agulha de frente para trás, mas eu saio com ela aqui, ó, pela parte da frente, na frente do ponto que eu fiz. Puxei o meu fio, aí agora eu lacei, tirei 2, lacei, tirei 2, lacei, tirei 2. E aqui eu já fiz 2 pontos altos cruzados. Novamente, lacei 2 vezes o fio, pulei um ponto, fui no próximo, fiz o ponto alto duplo. Lacei 2 vezes o fio, vou no ponto que eu pulei, coloco a minha agulha saindo com ela aqui pela frente, laço o meu fio e faço ponto alto duplo novamente. Olha aqui como que fica bonita essa trama. Então, você vai fazendo isso até chegar no finalzinho dessa carreira. Quando chegar no finalzinho dessa carreira, eu volto aqui para mostrar para vocês como que a gente vai finalizar para fazer a próxima. Aqui, eu já vou fazer os meus 2 últimos pontos cruzados. No meu caso, sobraram 2 pontinhos, ó, exatamente uma dupla para eu poder fazer. Mas se no seu sobrou um só, não vai dar para completar, não tem problema, sobrou só um pontinho, você vai pular esse pontinho e aí fechar a sua carreira, não tem problema nenhum, tá? Se a sua carreira for um número ímpar, vai acontecer que vai sobrar um ponto, né? Mas isso não vai fazer diferença nenhuma no seu trabalho. Então, vou fazer aqui o meu último ponto alto cruzado. Vem pela frente. Pronto. E aí, aqui, eu vou ignorar essas correntinhas que eu fiz para subir e eu vou fechar a minha carreira no primeiro ponto alto cruzado que eu fiz, ó. Então, eu vou pegando aqui as 2 argolinhas do ponto e fecho com um ponto baixíssimo. Então, essa é a minha carreira de pontos altos cruzados. Aí, agora, eu vou trabalhar do mesma forma. Virei o meu trabalho, né, com carreiras de ida e volta. E aí, vou fazer uma carreira, na verdade, 2 carreiras de pontos altos sobre pontos altos. Então, eu vou vir nesse mesmo pontinho aqui, ó, que eu fechei minha carreira anterior. Com as 2 argolinhas, faço um ponto baixo e uma argola, que equivale ao primeiro ponto alto. E aí, sobre cada ponto alto cruzado, eu vou fazendo um ponto alto. Então, olha só, aqui, ó, eu tenho as 2 argolinhas de cada ponto alto cruzado. Então, é só fazer um ponto alto sobre cada ponto alto. E aí, você vai fechar essa carreira do mesmo jeito para ficar com aquela cicatriz, né? Imperceptível, com a subida de carreira imperceptível. Vai fechar com um ponto baixíssimo e aí virar o trabalho. Então, a gente vai fazer agora 2 carreiras de ponto alto. Depois dessas 2 carreiras de ponto alto, vai vir mais uma carreira de ponto alto cruzado, como a gente fez aqui, ó. Faz a carreira de ponto alto cruzado, 2 carreiras de ponto alto e outra carreira de ponto alto cruzado. Então, esse é o motivo aqui do vestido. Então, olha só, já fiz aqui, terminei o meu motivo de pontos altos duplos, né? Uma carreira de ponto alto duplo,
2 carreiras de ponto alto e uma carreira, terminar uma carreira de ponto altos duplos. Quero mostrar para vocês aqui, ó, olha aqui como é que tá a emenda, né? É aqui que eu tô subindo todas as carreiras, praticamente imperceptível, certo? Então agora a gente vai fazer mais 4 carreiras de ponto altos sobre ponto alto. Então, a gente vai fazer mais 4 carreiras de ponto alto sobre ponto alto, né? Então, a gente vai sempre intercalando esses motivos. Depois das carreiras de ponto alto, vai vir essa carreira aqui de lequinhos, que a gente já vai estar mais ou menos na altura do quadril. E aí, eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai fazer os aumentos para dar a circunferência do quadril. Então, olha só. Terminei aqui, né? Fiz as carreiras de ponto alto. Agora, o próximo motivo são os leques de pontos altos, né? Então, eu fechei aqui com um ponto baixíssimo, virei o meu trabalho, e aí, nesse mesmo ponto, eu já vou começar com um leque de 3 pontos altos no mesmo ponto. Vai ser do mesmo jeito que a gente fez no busto. Uma correntinha de separação, pulo 2 pontos de base, vou no próximo e faço mais um lequinho. Uma correntinha de separação, pulo 2 pontos, vou no próximo e faço outro leque. Então, eu vou fazendo isso por mais 4 carreiras de leque. Aqui, gente, ó, terminei uma carreirinha de pontos leques. Eu fiz a correntinha de separação e faço aqui um ponto baixíssimo no primeiro ponto do leque anterior para poder fechar a carreira. E aí, novamente, ó, viro o meu trabalho e eu já começo o leque da próxima carreira aqui nesse espacinho, ó. Venho com a minha agulha aqui, faço um ponto baixo, uma correntinha e mais 2 pontos altos no mesmo espaço. Uma correntinha de separação e mais um lequinho no espaço. Então, eu sigo assim até chegar aqui no final e fechar essa carreira da mesma maneira. Fechei essa carreira, aí eu vou virar o meu trabalho. Então, vou fazer agora a carreira de pontos altos, né? Então, lembra que aqui quando a gente estava fazendo busto, a gente pulou as correntinhas para não fazer aumento, certo? Aqui não. Aqui, como a gente já tá indo para a parte do quadril, eu preciso fazer os aumentos. Então, aqui nessa correntinha, eu já vou fazer aqui o meu primeiro ponto alto, né? Que é um ponto baixo e uma corrente. E aí, eu sigo fazendo ponto alto sobre cada ponto alto e um ponto alto no espaço das correntinhas. Então, eu vou fazer isso nessa carreira inteira. Então, a cada leque, eu vou ter 2 pontos de aumento, ó. Vou ter um antes e um depois do leque, que é esse espaço das correntinhas. Você vai fazer isso em todas as carreiras, em todas essas carreiras, logo depois desse leque de ponto alto. Depois da carreira de leque, você vai fazer esses aumentos até você atingir o diâmetro do quadril. Então, junto com esse vídeo, eu vou deixar uma tabela com os diâmetros, né, de quadril, com as medidas, uma tabela de medidas para cada tamanho. Que aí você pode usar a tabela de medidas padrão ou você pode utilizar o seu tamanho, a medida do seu quadril, tá? Então, vai fazendo isso por mais 4 carreiras. Na próxima carreira de ponto alto, aí é ponto sobre ponto, porque você já fez todos os aumentos necessários, certo? Então, você vai fazer isso até que essa circunferência daqui seja metade do diâmetro da medida do quadril. Se você não atingiu a metade,
na próxima carreira de lequinhos, você vai fazer dessa mesma forma para continuar os aumentos, certo? A partir do momento que você atingiu o diâmetro do quadril, você vai trabalhar sempre ponto alto sobre ponto alto, sem fazer aumentos, ou seja, a gente vai voltar para essa mesma dinâmica que nós utilizamos aqui no busto, né? Quando for fazer a carreira de ponto altos, vai pular a carreira de correntinhas para não fazer mais aumentos. Ou se você quiser um vestido bem mais rodado, você pode, a cada carreira dessa de leques, à medida que você for construindo a saia do seu vestido, a cada carreira dessa de leques, você pode sim fazer um ponto alto no espaço das correntes, que aí você vai deixar a saia do seu vestido bem mais rodada. Aqui, gente, eu terminei a carreira de pontos altos. Olha aqui a miniatura de vestido como é que tá. Observe que aqui, ó, quando a gente fez os pontos altos já no espaço das correntinhas, já dá para observar aqui o aumento na região do quadril, tá? Então, você vai trabalhar em toda a sua peça essa mesma sequência de carreiras, né? Os 4 carreiras de ponto alto, 4 carreiras com leque de 3 pontos altos, aí 4 carreiras de ponto alto, uma carreira com ponto alto cruzado, 2 carreiras de ponto alto e mais uma carreira de ponto alto cruzado. Aí eu fiz ponto alto cruzado, 4 carreiras de ponto alto, 4 carreiras do leque de 3 pontos altos e aí, mais novamente, 4 carreiras de ponto alto. Deixa eu mostrar aqui a minha peça para mostrar aqui essa sequência, né? Olha aqui, ó, gente. Vou colocar assim. Então, eu vim trabalhando desde a parte do busto, essa mesma sequência, alternando de 4 em 4 carreiras. O leque de pontos altos, com 3 pontos altos, a carreira de 4 pontos altos, as carreiras com os pontos altos cruzados, e aí, 4 carreiras de ponto alto, aí eu volto para carreira de leques, carreiras de ponto alto cruzado, e assim eu vou trabalhando, ó, até chegar no comprimento desejado do meu vestido. Quando eu chegar no comprimento que eu quero do meu vestido, aí a gente vai fazer aqui o acabamento da barra, tá? Que é o que eu vou mostrar para vocês agora, tá? Então, a gente chegou no comprimento desejado do vestido, a gente vai fazer o acabamento da barra. A minha sugestão é que o acabamento seja em leque, né? Em lequinhos de 5 pontos altos. Então, a gente vai fazer o seguinte: terminei aqui a minha carreira, fechei com um ponto baixíssimo, eu volto nesse mesmo ponto aqui, ó, e faço um ponto baixo. Fiz um ponto baixo, lacei o meu fio, aí eu vou pular 1, 2 pontos de base. No terceiro, eu vou fazer um leque com 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Fiz esse leque com 5 pontos altos, aí eu vou pular novamente 2 pontos de base, no terceiro eu faço um ponto baixo. E aqui eu já fiz o meu primeiro lequinho da barra. Novamente, lacei o fio, pulei 2 pontos de base, e aí no terceiro ponto faço um leque com 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Fiz o leque com 5 pontos altos, pulo 2 pontos de base, no terceiro eu faço um ponto baixo. Olha aqui como tá ficando a barrinha do vestido. Lacei o fio, pulei 2 pontos de base e aí faço mais um leque com 3, 4, 5 pontos altos.
Pulei 2 de base e faço aqui um ponto baixo. Então, eu vou trabalhando dessa forma durante toda a barra do vestido. Quando eu chegar aqui, eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui no meu primeiro ponto baixo que eu fiz para iniciar a carreira. E aí, corto o fio, faço o arremate e tá pronta a nossa peça. Deixa eu mostrar aqui para vocês, aqui a barrinha do vestido, a barra do vestido da peça pronta. Olha como é que fica. Então, esse é o vestido, é o acabamento da barra, certo? Na parte do busto, né, a gente vai fazer um acabamento em torno de todo o busto aqui e da cava e também das alcinhas, né, porque aqui tá dado nó. Deixa eu desfazer aqui, ó. Eu fiz em torno de toda a alça, contornando tudo isso aqui, ó. Contornando toda a alça, venho para os bustos, até chegar aqui no final. Então, contornando o vestido todo, eu fiz um acabamento com pontos baixos, que é o que eu vou mostrar aqui. Então, a gente vai vir aqui na miniatura, né? Vou mostrar aqui na miniatura, porque a gente vai trabalhar esse acabamento. Então, vou mostrar esse acabamento aqui na miniatura. Você escolhe um local para começar, eu vou escolher para começar aqui no cantinho, tá bom? Aqui no cantinho. Aí, eu vou pegar o meu fio, vou dar o meu nozinho inicial. E aí, vou inserir aqui o meu nozinho inicial nesse primeiro ponto alto aqui, né? Você pode inserir em qualquer parte da trama. Eu vou começar aqui na cabecinha desse primeiro ponto alto, tá? Então, a gente vai fazer esse acabamento. Percebe que o ponto alto que a gente fez, aí eu vou fazer uma correntinha para prender o meu fio, tá? Então, perceba que o ponto alto aqui que a gente fez, ele tá deitadinho, né? Então, a gente vai trabalhar nesses pontos altos deitados. Então, para que não ocorra o aumento de pontos, a gente vai fazer o quê? Um ponto baixo, 2 pontos baixos para cada ponto alto desse. Então, aqui eu fiz uma correntinha, eu gosto de voltar nela mesmo aqui, no mesmo lugar, e fazer o meu primeiro ponto baixo. Aí, eu fiz um ponto baixo na cabecinha do ponto, e aí eu venho e faço um ponto baixo no corpinho do ponto alto. Aqui tá o próximo, faço um ponto baixo na cabecinha do ponto e um ponto baixo aqui no corpinho do ponto. Vou pro próximo, um ponto baixo na cabecinha do ponto e um ponto baixo no corpinho do ponto. E aí, eu vou trabalhando dessa forma, com 2 pontos baixos para cada pontinho meu aqui, para cada ponto alto. Um ponto baixo no corpinho, um ponto baixo na cabecinha. Então, eu vou fazendo isso, 2 pontos baixos para cada ponto alto do meu trabalho, e eu vou contornar toda essa parte de cima do meu vestido. Então, eu venho e sigo aqui contornando as alças, volto, contorno todos os bustos que eu fiz e termino o meu trabalho aqui nesse primeiro ponto baixo com um ponto baixíssimo, corta o fio e faz então todos os arremates. Olha que bonitinho que tá, que ficou aqui a nossa miniatura, né, do vestido. Eu espero que vocês tenham gostado dessa receita e quando você fizer essa peça, não esquece de me marcar, porque eu vou adorar ver o resultado.